Falar de neurociência, falar de inteligência emocional, é algo que também não é novo. A palavra inteligência emocional, o tema inteligência emocional, vocês estão lembrados do Goleman, do livro Inteligência Emocional, que foi lançado nos anos 80. Mas você tem percebido que nos últimos anos, principalmente no ano passado para cá, esse tema ressurgiu, inteligência emocional. E eu veio por conta da tecnologia, que foi tanto falado aqui, na área da neurociência. A neurociência, como a logística, é uma área que é altamente nova, embora esteja há muito tempo no mercado. E por que é altamente nova? Porque só começamos a entender elementos relacionados ao ser humano com a ascensão da tecnologia. A função, por exemplo, da ressonância magnética funcional. Até pouco tempo, a gente entendia o cérebro por fotografia. E hoje nós temos um vídeo. Mudou totalmente. Hoje, sabe-se, por exemplo, se bota, olha que interessante, né, as experiências que a neurociência faz para entendimento do ser humano. Hoje se coloca um casal num equipamento de ressonância magnética funcional e dá para mensurar o quanto eles se amam. A área do cérebro que está relacionada a amor já está detectada. Isso é novo. E aí descobre-se que um casal jovem e um casal que está 50 anos casado, essa área pode ser do mesmo tamanho. Ou não. O que é um dilema. O que é um problema. Tem gente que não se arrisca a entrar na máquina. Existe hoje equipamento de ressonância magnética funcional que você entra, tem uma telinha em cima e você começa a ver imagens. Imagens, fotografias. Certo? É o processo de calibrar, a mesma calibração que se faz no equipamento. E aí começa a calibrar. Depois de calibrar, você está olhando as imagens, o equipamento está mensurando quais áreas do teu cérebro estão ativas quando você vê essas imagens. Ou seja, onde você armazena essa informação. E cada um de nós armazena de uma forma muito peculiar. Feito isso, essa calibragem, você ouve no alto-falante do equipamento que você pode agora imaginar qualquer coisa, de forma fixa. Não um vídeo, né? Uma imagem. Aí você, para sacanear, imagine a Torre Eiffel. O que aparece na tela? A Torre Eiffel. O que esse equipamento fez? Ele leu a sua imaginação. Isso já não é mais ficção científica. Só para ter uma noção do que hoje avançou a neurociência com a tecnologia. Nós sabemos muito mais sobre o nosso cérebro agora. E aí, um neurocientista que eu vou citar daqui a pouco, Antônio Damasio, revela para nós a importância das emoções no nosso processo decisório, de uma maneira hoje científica, provando que toda e qualquer decisão nossa é fator emocional. Nós já sabíamos que as nossas emoções influenciam nas nossas decisões, é ou não é? Por exemplo, pense nas 3 principais decisões que você tomou na sua vida, as mais importantes. Uma deve ser o seu relacionamento. Faz sentido? A outra, talvez, a vida profissional. Tá? Imagine uma terceira, as 3. Todas as 3 foram lógicas e racionais? Nenhuma. A primeira, então, se fosse racional, não teria me amarrado dessa moda. É ou não é? Ou seja, nós somos seres muito mais emocionais do que nós acreditávamos ser. Nós também somos lógicos. Mas nós somos muito mais emocionais do que lógicos. A bem na verdade, a função emocional, ela vai muito além da decisão. A tua memória emocional. O que você não tem vínculo emocional, você não lembra. Nós não lembramos de lista de compras. Nós temos que contar uma historinha, um enredo. Por quê? Porque a nossa memória é predominantemente emocional. E se a nossa memória emocional, nossa memória associativa, o que nós entendemos como é bom ou é ruim para nós, é predominantemente emocional, porque é o que você lembra. As tuas experiências são predominantemente emocionais. E todo isso é um contexto novo. Por incrível que pareça, nós já sabíamos disso, mas é novo. Por que é novo? Porque nós viemos de uma herança maldita, eu chamo assim, dos gregos. Os gregos acreditavam que as emoções eram um problema. E que a razão tinha que suplantar as emoções. E isso sabe-se que é impossível. Mas hoje em dia a gente fala assim, você tem que controlar suas emoções. Não é assim? Você tem que administrar suas emoções. E hoje a neurociência diz assim, como? Porque as emoções, quando você reconhece elas na tua bioquímica corporal, já estão instaladas. Na prática, mais ou menos assim.
você tomou 1 litro de uísque e pergunta, como é que eu volto dirigindo para casa? Tem como? Não. Toma bastante água e chama um Uber. Volta daqui 3 dias. Você acha que com as emoções é diferente? Estou irritado. Como é que eu saio disso? Toma muito água e volta daqui 2 dias. Sabe por quê? Porque a bioquímica das emoções está na tua corrente sanguínea e vai levar tempo para diluir. Então, hoje sabes que esse papo de administre as tuas emoções, controle as tuas emoções, é simplesmente impossível. Impossível. Mas como é que fica, então, esse processo? Aí vem toda o ressurgimento da inteligência emocional. Tanto que o Fórum Mundial da Economia coloca que inteligência emocional está entre as 5 principais soft skills desejáveis para os profissionais até 2025. E por que isso? Porque esse indivíduo aqui, Antônio Damasio, descobriu que o papel das emoções é muito maior do que nós imaginávamos. Olha só o que ele cita no livro Mistérios da Consciência. Um comportamento só é estável se houver uma emoção que lhe sustente. O que quer dizer isso, Márcio, na prática? Vamos pegar um exemplo de um comportamento estável. Ser organizado. Vocês conhecem pessoas que são organizadas a semana inteira? De segunda a domingo? É deles. Acordam já meio tonto, arrumando a cama. E outras pessoas que segunda-feira dão uma organizada, terça-feira esquecem, quarta-feira levam uma bronca, quinta-feira melhora, sexta-feira seja o que Deus quiser. Está chegando o final de semana. E daí semana seguinte é a mesma coisa, e na outra semana é a mesma coisa. E a pessoa sofre com isso e não aprende. A gente pensa, cara, está faltando uma telha corrida, está faltando uma coisa no cara, o cara apanha e não aprende. Hoje, nós entendemos que quando citamos isso, estamos sendo muito cruéis com essas pessoas. Porque se elas não têm uma emoção que sustenta aquele comportamento, o comportamento é errático. E o que muda isso e por que o Fórum Mundial da Economia pega isso e lança a inteligência emocional como uma soft skills? O que nós queremos para as nossas pessoas, nas nossas equipes? Uma certa previsibilidade de comportamento, né? Eu voltei agora de uma palestra nos Estados Unidos, uma coisa que eu fiquei chocado, já sabia, mas fiquei chocado, é o nível de atendimento individual nos serviços. As pessoas com nível de atendimento, de prestatividade, de sorriso, acima do normal. O que então acontece? Na seleção dessas pessoas, nós temos que buscar pessoas que têm esse comportamento como estável. E como é que a gente vai saber se a pessoa tem esse comportamento estável? Só é possível se houver uma emoção que sustente aquilo. Então, o diagnóstico das emoções se torna um alvo para entender comportamento. Antes era comportamento. Hoje sabe-se que não se muda comportamento se não mudar a emoção. Uma hierarquia relacionada com isso. Então, o diagnóstico das emoções faz com que eu perceba quais comportamentos essa pessoa banca. Não de segunda a quarta, de segunda a domingo. É dela e não lhe gasta energia. Uma revolução na inteligência emocional ocorre. E aí, baseado na psicologia positiva, que foca no plano das emoções também, quais emoções sustentam comportamentos que nós queremos manter, que são desejáveis. E aí, a gente pensa assim, como é que a gente pode ter uma equipe com alto desempenho? Não é o nosso desejo, não é? Pessoas que estão pensando na evolução do processo, pessoas que estão vibrando pelos resultados, sendo que a estatística que a Gallup traz no Brasil é que 72% da força de trabalho brasileira se encontra desengajada. O que quer dizer isso? Na quarta-feira, estão pensando, na sexta, que horas? 18 horas. Aí a gente já sabe. Por que o cara na quarta-feira está pensando na sexta-feira, 18 horas? Porque de segunda a quarta, ele está tentando ser uma pessoa que ele não é. Se encaixar dentro de uma forma que não é dele. E na quarta ele começa a ficar com saudade, sabe de quem? Dele mesmo, que vai encontrar no sábado. E aí não me fala de trabalho na sexta-feira. Estão entendendo? E o que nós queremos é o oposto disso. Que a pessoa tenha autorrealização na vida profissional. E a vida profissional é um grande palco de autorrealização. Se não o principal palco de autorrealização. Mas por que existe essa desconexão? Por falta de autoconhecimento. As pessoas não querem dar certo. Querem funcionar. E elas não percebem como elas funcionam. Quais são os recursos que elas têm. Quais são as competências emocionais que elas têm. Então, de equipes de alto desempenho que a gente tem, no fundo, são equipes que estão tentando dar certo.
E tem um alívio quando dá certo. Olha só, alívio é muito diferente de autorrealização. Quando você tem autorrealização, você vibra quando você consegue as coisas. Quando você tem alívio, você dá graças a Deus de ter terminado. Dá graças a Deus que chegou as tuas férias. Dá graças a Deus que chegou sexta-feira. Está entendendo? 72% das pessoas têm alívio, não tem autorrealização. E a autorrealização não é novo, gente, é topo da pirâmide de Maslow, lembram? Autorrealização. Então, se você quer equipes com autoengajamento, você tem que produzir nessas pessoas autorrealização. Mas como produzir autorrealização nas pessoas? Identificando quais são os recursos que elas têm, para elas não terem que ser outras pessoas. Como é que elas podem contribuir? Diagnosticar como elas podem contribuir. E a metodologia que eu desenvolvi para isso, outro tema, que complica a nossa situação. Vocês todos, todo mundo está nessa situação. Você abre 10 vagas, aparece 3. Como é que você faz processo seletivo assim? Todas as lojas estão com mínimo umas 10 vagas abertas, ou não? No mínimo. O pessoal do RH está comendo miúdo aí. Vai mudar isso? Não. Nós vimos aí, a Eliana e o Carlos falando sobre isso. As pessoas não querem mais fazer atividades repetitivas. No mercado de pleno emprego, o nosso, Santa Catarina, está superior à média americana. Olha só como é que nós estamos bem na foto. Né? As pessoas vão escolher. E se não está bom, eu saio. Eu saio como se eu saísse do restaurante e procurasse outro restaurante. Então, se vocês esperam longevidade das relações, o ambiente organizacional tem que ser muito interessante. Eu estava vendo uma palestra de uma socióloga falando o seguinte: modelo organizacional vigente, quando se pensa em pessoas, é pouco atraente para a geração X e milênio. Desculpa, geração milênio e geração Z. A maior parte de nós aqui, geração X, tem uma perspectiva de esforço que gera mérito. Faz sentido? A geração milênio não pensa assim. E aí a geração X fica magoada. Pô, o cara não quer levantar nenhum pallet. Ele não quer, não, aí, ó, vai com garrafinha de água, né, para o estoque. Né? E aí, essa geração milênio não tem esse mesmo nível de comprometimento. Ele não está errado, é só diferente. E se você não está gostando do que eu estou falando, sabe o que eles pensam? Eles lembram o seguinte: geração X não nasce mais ninguém, não é verdade? E todo dia morre. Sabe como é que é o nome disso? Extinção. Nós somos uma geração em extinção. E sabe o que? Eles pensam assim: olha, se eles não entenderem, daqui a pouco eles não estão mais aqui. Não é mais para nós que o mundo está sendo feito. Tudo isso não é mais para nós. E tem um problema nessa situação. Nós vimos tecnologia chegando. Eu me lembro o celular chegando, o Motorola. Eu me lembro do Nokia com lanterninha, certo? Eu só falo assim, só falta um canivete agora, para um celular. Ele fica completo, tem tudo no aparelho só. Não veio o canivete, mas a lanterninha veio. Eu lembro do computador entrando. Eu me lembro, meus pais eram lojistas, a gente trabalhava no ramo lojista, e o departamento de crediário eram 20 pessoas trabalhando, ficha para dar com o pau. Hoje nem existe mais departamento de crediário. O próprio vendedor já coloca, está tudo automatizado. Eu vi tudo isso acontecendo. E a geração millennial não viu isso acontecendo e herdou tecnologia. Faz sentido? Então, o que acontece? Para eles é natural que isso aconteça. Que não saiba o que fazer se não tem Waze. Eu não sei como chegar lá. Eu não lembro o número de casa. Eu não sei como chegar em casa. Eu não sei o número do telefone da casa, porque está tudo gravado. Então, acontece, nós herdamos tecnologia, mas nós não herdamos inteligência emocional. Olha que interessante. As próximas gerações estão herdando muito o que nós desenvolvemos, mas eles não herdam maturidade emocional. Maturidade emocional é tema individual. Você não consegue passar para os seus filhos desenvolvimento emocional. Você consegue passar para eles desenvolvimento tecnológico. E isso é um dilema, porque nós vamos poder ter, daqui a uns anos, tecnologia suficiente para qualquer indivíduo destruir o planeta. E como não tem maturidade emocional, qualquer idiota pode destruir o planeta. Há 100 anos atrás, não. Era impossível destruir o planeta. Por mais idiota que fosse. Hoje, não.
cada vez mais próximo. Nós estamos na nossa extinção planetária por conta da baixa capacidade de desenvolvimento emocional. Gente, nós estamos lidando com temas hoje que já estavam extintos. Nós estamos num mundo polarizado, nós já tínhamos resolvido isso. É ou não é? Eu estava vendo um documentário da Playboy nos anos 80, falando uma liberdade sexual que nós estamos voltando atrás. Porque estava errado? Não, porque nós não herdamos maturidade emocional. Nós desenvolvemos na nossa geração, mas nós não conseguimos fazer isso. Faz sentido isso para vocês? É o nosso papel, então, fazer o quê? Oferecer caminhos de desenvolvimento emocional para as pessoas, para lidarem com toda essa tecnologia, com essas escolhas. E aí, eu fazer com que as nossas instituições, as nossas empresas sejam mais atrativas, sejam mais atraentes, gerem autorrealização. Outro elemento que está muito comum hoje em dia é a peneira de 90 dias. Vocês conhecem esse termo, peneira de 90 dias? A pessoa entrou esse grupo todo. Quem fica depois de 90 dias? Um só. Aí você vê, pô, a gente treinou, a gente desenvolveu, e aí o cara foi embora, porque foi trabalhar num lugar que era um pouquinho mais próximo da casa dele. Só isso. Por conveniência. Interessante. Então, nos faz, enquanto empresários, enquanto gestores, temos esse elemento em mente que é o quão atrativo as nossas empresas são. Para que as pessoas queiram ficar, mesmo que seja mais longe de casa. Que seja mais interessante, que na quarta-feira não pense no sábado. E o caminho das pedras, segundo a inteligência emocional, é que a pessoa use os seus próprios recursos emocionais como meio pelo qual desenvolve a atividade. Esse é o caminho das pedras que a inteligência emocional oferece. E aí eu tenho que diagnosticar qual é esse recurso emocional. Então nós temos um dilema que é entre a realidade, 72% da equipe está desengajada, e as nossas expectativas de termos equipes mais engajadas. Tem um vazio aqui no meio. E o vazio aqui no meio, essa ponte, está em desenvolver e produzir a autorrealização das pessoas. Pessoas autorrealizadas, elas se engajam. Pessoas felizes, olha a frase que eu tenho citado muito nas palestras. Pessoas felizes não enchem o saco. Gente feliz não enche o saco. Gente feliz resolve problema. Gente feliz. Então, você quer resolver problema? Faça com que as pessoas sejam felizes na sua organização. Mas isso não tem nada a ver com sabe como é que é? Mesa de ping-pong. Né? Está falando de um ambiente que é tecnológico, como a Google, tem que ser altamente criativo, e nosso ambiente não é esse. Não tem a ver com isso. Eu tenho que entender um pouco mais o que significa autorrealização. E a palavra autorrealização está dividida em auto, seu, e realização. Não é fazer algo a partir de algo que eu tenho. Algo meu se manifesta como meio pelo qual eu realizo. Se não é alívio, realização é alívio. Ufa, terminou. Tem que ser algo que é você quem fez. Eu dei algo de mim no processo de realização. O que esse cara tem para dar? Esse diagnóstico, o que ele tem para dar, é exatamente o que a inteligência emocional tem trabalhado. Eu vou apresentar para vocês um mapa que eu desenvolvi para fortalecer a inteligência emocional e desenvolvimento de inteligência emocional nas organizações, que fala de 9 competências emocionais. 9 recursos que o ser humano tem, mas ninguém aqui nessa sala tem os 9. Nós temos em torno de 3 a 4 delas. E quando você usa as suas 3 ou 4 competências emocionais, que lhe é nato, não lhe gasta energia, você se engaja. E na quarta-feira você está pensando na quinta. E chegou sexta-feira, você, meu Deus do céu, como essa semana passou rápido. Eu queria mais uns 2 dias. Por quê? Porque você está tendo autorrealização. Faz sentido isso? Então, vou passar rapidamente aqui para vocês o que são essas 9 competências emocionais. Lembrando que nós temos 3 a 4. No final, vou deixar um QR Code com um teste gratuito que nós desenvolvemos nos últimos 5 anos, tá? Para diagnosticar rapidamente, através de um teste, quais seriam essas 3, 4 competências emocionais do indivíduo, que pode ser muito útil para o desenvolvimento de equipe, né? Para pensar pessoas no processo. A primeira competência emocional, muitos de vocês aqui têm, é a persistência. Esse é o nome que eu dei a essa competência emocional. Qual é a característica dessa competência emocional e que comportamentos ela sustentam? Lembra a máxima do Antônio Damasio? Um comportamento só é estável quando há uma emoção que lhe sustente. A emoção está aqui, o nome dela, persistência. Vamos ver o quadro de comportamentos que ela sustenta. Quem tem essa competência entre vocês são aquelas pessoas que dizem, se eu comecei, eu vou terminar. Mas ninguém nem vai ver. Não faço para os outros. Fazer bem feito para mim é
É a única maneira de fazer. Estão entendendo? Para essas pessoas, esforço é o seu nome do meio. E acreditam que vou conseguir o que eu quero na minha vida através do meu esforço. É só alegria. São as pessoas que sustentam essa competência, uma das duas que sustentam ordem. Elas têm um comportamento organizado naturalmente. Pasta Z, sabe? Ordem física das coisas. Asseio, limpeza. Esse cara, bota um cara que tem persistência para organizar uma gôndola, cara, você vai ver assim, essas coisas milimétricas. E sabe quando ele termina, ele olha para aquilo e você... Terminei. Autorrealização. Estão entendendo? Não é uma coisa assim... Quem não tem essa competência emocional pensa, meu Deus, fazer isso? Cara, só nascendo de novo. Né? Se eu for fazer essa atividade, meu Deus, eu vou adoecer. Mas para quem tem... Vou dar um exemplo rápido. Há uns anos atrás, a gente tinha feito uma mudança de sala e muitos documentos que tinham ido digitalmente para a contabilidade ficaram fisicamente. E aí, na mudança, aquilo ficou tudo numa caixa só, misturou tudo e eu tinha que mandar para o meu contador. Eu liguei para ele, uma certa vergonha, dizendo, amigão, estou com um problema aqui, cara, tem um monte de documentação aqui, mas misturou tudo, está tudo numa mesma caixa, eu nem sei o que fazer com isso, minha vontade é tocar fogo. Aí ele falou, não, cara, relaxa, que eu estou te mandando uma pessoa aí, ela vai ajeitar isso aí. Chegou a pessoa, eu ainda envergonhado, disse, olha, tem uma atividade que, olha, aqui que eu até tenho vergonha de te mostrar e tal, e ela só procurando a caixa. Cadê a caixa? Quando eu dei uma mesona para ela e aquela caixa, tinha que ver a felicidade dela. Organizar aquilo tudo. Que bom que a gente é diferente. Porque eu, para mim, estava passando mal com aquilo. Porque eu não tenho essa competência emocional. Mas quem tem, faz isso com as mãos nas costas. E é estável e constante. Tu entende o que significa isso quando a gente começa a olhar para as pessoas? Se eu não entendo isso, eu acho que se eu faço, vou ter que fazer também. Se eu dei conta, por que ele não deu conta? E hoje a inteligência emocional diz que não dá conta porque ele não tem esse recurso. E tem como desenvolver? É isso que a gente queria, né? Desenvolver esse recurso. Tem uma boa má notícia. É possível desenvolver. Essa é a boa notícia. A má notícia não é o que você precisa. Você já tem 3 a 4 recursos. Nós até desenvolvemos um outro recurso. Mas tem 2 caminhos que vocês conhecem. É por amor ou pela dor. Qual dos 2 caminhos você acha que é mais eficiente? Sempre a dor. Por que não é o amor? Porque tu já tens 3 a 4 competências. E você vai dar jeito na tua vida com aquelas 3 ou 4, que não te gasta energia. Para desenvolver outra, que é um caminho, uma curva de aprendizado, que sabe, vou usar essa que eu tenho. Agora, quando eu não tenho, quando eu tenho que usar uma nova, senão a coisa não anda, você muda do país, tem que aprender a língua, senão aí você aprende na marra. É pela dor. Estão entendendo? É pela dor que desenvolve uma nova competência emocional, não pelo amor. Então, qual é a sugestão que a gente dá para nossos clientes? Não trace o caminho da dor. Não trace o caminho do amor. O que é o caminho do amor? Esperar que as pessoas desenvolvam novas competências emocionais. Olha a tua estratégia. Para dar certo, as pessoas têm que mudar. Estou entendendo? Tua estratégia está falida? Não. Veja quais são os recursos que as pessoas já têm para construir estratégias a partir do que já está lá. Porque aí você utiliza os recursos ali e gera na pessoa a autorrealização. A segunda competência eu chamo de sentir-se capaz, e está intrinsecamente ligada à tua autoestima. Aqueles entre nós que têm essa competência são aquelas pessoas que olham para o mundo de frente, do tipo, não sei, mas aprendo. E outra, na melhor de 3, estou apostando em mim. Olha o que o Carlos falou para nós antes aqui. Mostrou para o filho, você é louco. Mostrou para a filha, olha pai, pensa bem. E aí o que ele fez? Foi atrás deles? Não. Quem tem sentimento de capacidade, é bem provável que ele tenha uma dessas competências aí, é dele, que vai fazer o quê? Eu ouço o que os outros dizem, mas eu vou fazer o que eu quero. Resumiu bem. Mas vocês conhecem pessoas que são capazes, e você diz, você não gostaria de assumir um cargo de gestão aqui? É que eu precisava de uma outra pós-graduação. Mas você já tem uma, precisava de outra. O cara é capaz, mas não se sente capaz. Quem tem essa competência emocional não precisa disso. Vocês já ouviram aquela história que diz assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez? Esse é o cara do sentimento de capacidade. Pode desenvolver isso? Já falei, até pode.
Tem gente que fala assim, não, eu não era assim, mas fiquei assim. Não, na verdade você já era assim, só não manifestava. Olha o que eu vou dizer para vocês, 80% das pessoas não manifestam as suas competências emocionais. Tem um recurso, mas não manifesta. O que gera um dilema que eu agora vou trazer para vocês. Vocês acreditam que todas as pessoas têm talento? Bonito, né? Todas as pessoas têm talento. Né? Deve ser outro planeta. Porque nesse, nem 10% das pessoas manifestam talento. Olha que choque, né? O que as pessoas têm é potencial. Uma semente de maçã tem o potencial de gerar uma macieira, não tem? Mas se você plantar na areia da praia, um arbustozinho, nunca esse potencial vai se manifestar. Mas em terreno fértil, ele se manifesta, a macieira aparece e os frutos dela, o talento. Talento, gente, ocorre quando os teus potenciais manifestos são reconhecidos no ambiente organizacional ou na sociedade. Não sei se vocês sabem, na cultura japonesa existe uma música que é cultural, que se canta numa voz muito aguda e com instrumentos de corda também muito agudos. O que para nós soa como ruído. É um talento? Desliga essa coisa logo, pelo amor de Deus, não é assim? Então, quem determina que é talento? É a sociedade. Ou seja, se os teus potenciais não atendem à missão, visão e valores da empresa, tu é um chato. Agora, se os teus potenciais estão alinhados com missão, visão e valores da organização, à sociedade, ao casamento, à vida civil, tu contribui. E aí você é visto como um talento. Potencial todo mundo tem. 3 a 4 competências emocionais. Mas se você não manifesta apoiando a organização, apoiando a sociedade, nunca vai virar talento. 10% das pessoas manifestam seus potenciais de maneira que contribuem. Interessante? Olha a margem que a gente tem para fazer com que as pessoas da nossa equipe sintam-se autorrealizadas, contribuam e manifestem seus talentos. Porque o talento não é uma coisa que eu vou desenvolver, eu só vou manifestar no lugar certo. Um cara muito organizado, no lugar onde a organização não é importante, é um chato. Mas onde ele faz a diferença, por exemplo, tem clientes nossos da rede de clínicas e de laboratórios clínicos, que para ele começar a atuar, ele passa por 4 meses de treinamento, porque é erro zero. Esse cara precisa de um nível de detalhismo beirando um chato. Faz sentido? Porque se dá um erro, tem que chamar o paciente de novo para fazer coleta de novo. Imagina o problema. O erro tem que ser zero. Esse cara, lá, quem tem persistência, tem um talento. Se é num lugar, numa agência de propaganda, por exemplo, que todo dia é um pãozinho diferente que sai, ele é um chato. Faz sentido? Então, sentir-se capaz, completando aqui o tema, sustenta a tua autoestima. Quem tem um bom sentimento de capacidade, raramente tem a sua autoestima abalada. Quem tem baixo sentimento de capacidade, qualquer um fala para ele alguma coisa, ele cai. Se o Carlos tivesse um pouco menos de sentimento de capacidade, ouviria os seus filhos e dizia, olha, não é para mim mesmo. Deus me avisou, graças a Deus. Nossa, sempre... Tem gente que você motiva na equipe, motiva, no dia seguinte ele vem desmotivado. O que foi? Mas eu falei com o meu primo. O que o teu primo faz? Ele é Uber. Tá. Legal. Qualquer um te bota para baixo, cara, porque você tem pouco recurso para se manter. E o que eu faço com um cara desse? Eu não posso colocar ele numa posição em que ele tem que decidir sozinho. Porque ele não tem suficiente autoestima para decidir sozinho. Ele tem que se decidir em grupo. Faz sentido? E quem tem sentimento de capacidade? Não gosta muito de decidir em grupo. Por quê? Porque, tá pensando em muita coisa, não é muito o que eu queria, deixa eu fazer sozinho. Certo? Eu trabalho em equipe, mas eu quero decidir sozinho. Porque eu me sinto capaz de decidir. Interessante, né? E a gente começa a ver quem é quem. A terceira competência emocional é a mais útil no processo de comunicação. O nome dela é a adequação, que é a percepção do adequado e inadequado. Como eu vou falar isso para o João? Como eu vou falar isso para a Maria? Quem não tem essa competência diz assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quem tem essa competência entende que não. Tem momentos que a pessoa está muito constrangida com a situação, não é o momento para dar um feedback. Talvez até outra pessoa tenha que dar esse feedback. Porque se for eu que vou falar, a pessoa vai achar que eu estou pegando no pé. No casamento não é assim? 1000 vezes eu falo para ela a mesma coisa. Vem uma amiga dela, fala a mesma coisa, ela diz, olha, não tinha pensado nisso. Eu falei, não acredito.
Claro, porque se eu falo, eu estou advogando em causa própria. Se ela fala, é muito mais adequado. Então, quando a amiga dela fala, ela fala, é mesmo? Dá um exemplo. Por quê? Deixa ela fazer o trabalho para você. Por que tem que ser eu o protagonista? É mais adequado que seja outro protagonista. Está entendendo? E isso é adequação. A percepção do adequado e inadequado, que vai sustentar um comportamento relacionado a formas, maneira. Você deve ter pessoas na tua equipe que são altamente criativas. Só que às vezes colocam as suas ideias de uma forma inadequada. Quem tem essa competência chega e diz, olha, gostei muito da ideia que você trouxe, mas do jeito que você trouxe deu a impressão que todo mundo é retardado. Vamos trazer essa ideia de outra forma? Que faça com que as pessoas se sintam partícipes? Helena falou o seguinte, não adianta trazer tudo pronto se as pessoas não participam do processo. Ela rejeita, é ou não é? Então eu tenho que adequar o sistema. Mas a gente já sabia que ia ser assim. Eu sei que você já sabia que era assim. Mas tem que fazer eles fazerem parte do processo. Senão o processo não anda. Eu tenho que adequar isso. Quem não tem essa competência, não acredito. Não tem paciência para isso. Olha que interessante. Eu não tenho vínculo com isso. Vou ter que trazer alguém para isso. A quarta competência emocional é a introversão. Ao contrário do que o nome sugere, introversão não tem a ver com timidez. Tem a ver com como a consciência verte. Ela pode verter para fora, e cerca de 70% das pessoas têm uma consciência mais extrovertida. É o famoso Maria vai com as outras. Certo? Não é à toa que promoção dá certo, como disse nosso colega há pouco, né? Por quê? Porque as pessoas se movem segundo o grupo, né? É o efeito manada. 70% das pessoas têm isso. Gostam das coisas que todo mundo gosta, a moda, e aí vai. Mas 30% das pessoas têm essa competência emocional, vertem para dentro. E quando alguém diz, mas está todo mundo fazendo, ele diz, mas todo mundo é muita gente, né? Não sei se é isso que eu quero. Não sei se é isso com que eu me identifico. Mas é uma oportunidade. Pode até ser para você, mas não vejo como para mim seria uma oportunidade. Interessante, né? Elas não têm um discernimento baseado em elementos externos. Elas têm um discernimento baseado no seu gosto pessoal. E, consequentemente, elas vão ter escolhas que não atendem à maioria. Gostam de músicas que a maior parte das pessoas não gostam. Se vestem de uma maneira que não atende necessariamente à moda. E tomam decisões que são disruptivas. Um famoso que tem essa competência emocional como principal foi o Steve Jobs. Quando ele inventou, né, hoje a gente viu a foto ali dele mostrando o iPhone em 1984, você falou, né? Acho que é 2005, isso era outra coisa. Não tinha modelo antecessor. Não tinha. O outro era o BlackBerry, cheio de tecla. Ele veio para um momento disruptivo. Para pensar disruptivo, eu não posso me basear no externo. Olha que interessante. E quando traziam para ele pesquisas de mercado, o que ele dizia? Você lembra o que o Steve Jobs dizia? Eu não quero saber o que o mercado quer. Eu quero ver como eu vou mostrar o que eu tenho para o mercado. Muitas vezes deu com os burros na água. Certo? Mas tem que pensar fora do quadrado. E para isso eu tenho que ter elementos que me fazem ter um discernimento a partir de mim mesmo, não do externo. Quem tem essa competência faz com as mãos nas costas. Quem não tem, se borra quando tem que tomar decisão fora do padrão. Não consegue pensar fora do quadrado. E não há nada mal com isso. Somos apenas diferentes. A quinta competência emocional é que nós brasileiros menos temos. Nós vimos o pessoal que fala muito isso. Desidentificação. O que é desidentificação? Não se identificar com o momento. É a competência que sustenta planejamento de longo prazo. Pensar a organização nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, que assim seja. Pensar a longo prazo, investimentos que têm retorno de longo prazo. A ausência disso nos torna imediatistas. Olhem, entendam, um jovem de 18 anos que tem essa competência emocional é um jovem que poupa. Poupar é uma ação no presente com foco no futuro. Não ter essa competência emocional, que é típico da nossa cultura, faz com que a gente não só não poupe, como goste mesmo de gastar. E se não tem, faz em 10 vezes. Essa é a cultura brasileira, não? Eu estava vendo uma matéria do diretor da Louis Vuitton no Brasil, falando do fenômeno Louis Vuitton Brasil, conhecido no mundo inteiro na rede Louis Vuitton. O que é o fenômeno Louis Vuitton Brasil? É alguém comprar uma bolsa de $5.000, não tendo $5.000. Porque o brasileiro pensa assim, não tenho 5.000, mas 10 de 500 eu tenho. Está entendendo? É a ausência
dessa competência emocional. Quem tem desidentificação não se identifica com isso. Mas eu preciso mesmo. Vai fazer diferença na minha vida? Vai ficar um ano empipinado com isso? Um ano pagando prestação? Eu tenho que sair, não me identificar. A gente se identifica. A gente se identifica, mas é uma oportunidade. Mas tu precisas disso. É o que tu quer. Faz sentido? A sexta competência emocional, ela também sustenta a ordem, mas de uma outra maneira. Prudência. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Quem tem essa competência emocional, pensa em plano B. Quem tem essa competência emocional vai viajar e imprime o voucher em 2 vias. E manda e-mail para ele mesmo. Para ficar na nuvem. Né? Eu tenho um amigo meu que diz assim, ele tem essa competência emocional, ele diz, Márcio, eu faço reserva do hotel no Booking em 2 hotéis. Mas para que em 2 hotéis? Porque se der overbooking lá, eu tenho o segundo garantido. E não tem cancelamento grátis. Olha que trabalho que isso dá. Fazer 3 orçamentos. Falei, cara, fazer roteiro de viagem. Eu adoro viajar com gente assim, porque eles fizeram roteiro. Eu odeio fazer roteiro. Mas viajar sem roteiro é um saco, porque às vezes tu deixou de fazer algo que estava no teu lado e não sabia que estava acontecendo. Então é ótimo viajar com roteiro, eu só não gosto de fazer roteiro. Então o que eu faço? Viajo com gente que tem prudência. Eles fazem roteiro. E adoram fazer roteiro. Cada macaco na sua praia. Está entendendo? Cada macaco no seu galho. Ou seja, não adianta eu querer fazer roteiro, que a viagem vai ficar chata, dá vontade de não viajar mais. Eu até baixo o aplicativo da cidade e tal, e não vejo o aplicativo. Eu tento, e quando dá certo, dá errado. E quando alguém faz com maestria o roteiro, eu falo, que bom, cara. O cara tem o roteiro, tudo que eu posso fazer no dia, onde tem mais perto, tá maravilha. Entende? Aí eu tenho meu livre-arbítrio para escolher, mas dentro de um roteiro pré-programado. A 7ª competência, nós brasileiros somos conhecidos por tê-la. A curiosidade. Diz para o brasileiro assim, olha, não aperte esse botão. É engraçado, o que nos difere totalmente dos europeus. Na Alemanha, uma rua vai mudar de mão, eles vão avisando 5 anos antes. Vai mudar de mão. No Brasil, muda de mão, você não sabe, está na contramão, fala, opa, quase. A gente cai em pé. É ou não é? A gente se vira nos 30. A gente tem uma habilidade enorme em improvisar. Por que tecnologia no Brasil dá tão certo? Porque nós não temos um problema em largar. Eu fui dar uma palestra em São Francisco, nos Estados Unidos, em 2014, se eu não me engano. Eu sou ruim com data. Lembra aí, Fá? Tá vendo? Eu sou ruim mesmo. 2007. E depois da palestra, tinha lá para vender a palestra em CD, o áudio, e em fita cassete. 2007, nós não usamos uma fita cassete no Brasil. Eu falei, fita cassete, em São Francisco, no Vale do Silício? Fita cassete, ele disse assim, Márcio, você não entende. Tem gente aqui que fez um investimento enorme em fitas cassete, tem um arquivo enorme disso. Sala com desumidificador. Eles não vão mudar a mídia apenas porque a mídia é nova. A gente mudou assim, ó, check. Né? A gente foi para os bancos e primeiro tinha uma moça dizendo como fazer, depois não precisava mais nem moça. Né? E a gente já está com um aplicativo que faz Pix e faz tudo. E depois disso tudo, a gente acredita muito em tecnologia. Nós somos o Brasil, o país da tecnologia. Por quê? Porque nós temos desapego. Nós mudamos muito rápido. A gente é fácil para mudar. A gente tem curiosidade pelo novo. Estão entendendo? Então tem que aproveitar isso. O novo é atraente para nós brasileiros. Não é para a grande parte do mundo, sabia? As pessoas são assim, para que mudar? Deixa assim. Nós temos uma coisinha assim, interessante. Como é que funciona isso? Deixa eu ver. Basta dizer, não aperte aqui. Certo? É onde a pessoa quer estar. Faz sentido? Nós temos. Quem não tem essa competência diz coisas do tipo, o sistema não permite. Isso não dá para fazer. E a pessoa não acredita que é possível. Porque para acreditar que é possível, eu tenho que ter uma emoção que sustente essa perspectiva. E essa emoção é a curiosidade. Na mente de alguém que é curioso, não tem impossível. Eu só não sei como. Mas deve ter um jeito. Estão entendendo? Então, nós temos essa competência emocional. Os brasileiros são conhecidos por isso. A 8ª competência emocional é ímpeto. Está ligada à superação. Gosto por superação. Gosto de virar o jogo nos últimos 15 minutos do segundo tempo. Quem tem essa competência emocional gosta de desafio. Tive agora um aluno num curso nosso que disse assim, Márcio, tinha 56 anos.
Eu me aposentei cedo, Márcio, com 52 me aposentei, vendi tudo, comprei um sítio, comecei a criar ovelha e pensei, vou ficar aqui. Não deu um ano, quis matar tudo. Não matei, mas vendi tudo, voltei para a cidade, montei novamente minha consultoria, cara, não dá. Eu vou morrer na peleia. Eu gosto de encrenca, sabe? Tem outro amigo meu, 76 anos, já podia se aposentar umas 4 vezes, está com 6 empresas diferentes. Agora está investindo no ramo de restaurantes, que nada a ver com o que ele tinha antes, era saúde, a área dele. As pessoas dizem, por que você vai para essa encrenca? Ele diz, porque eu gosto. Eu gosto de encrenca. Até o último dia da minha vida eu vou estar dando uma cotovelada em alguém. Vou apagar com uma vela. Foi. Mas eu não vou ficar jogando dominó na praça. Estão entendendo? Não é para todo mundo. Tem gente que vai jogar dominó na praça e está tudo bem. Tem gente que quer ficar 20, 30 anos na mesma empresa e está tudo bem. Quem tem ímpeto, sabe, tem pulga no rabo. Não se aguenta. Ele vai dar um jeito de tocar fogo, alguma coisa só para ver pegar fogo. Sabe? Mudar só por mudar. Está entendendo? Porque eu não gostei. Porque tem que ser de outro jeito. São pessoas que têm essa irreverência, esse ânimo para lidar com encrenca. Sabe? Quem conhece essas pessoas diz, ó, vamos fazer logo desse jeito que você está falando, porque se não fizer do jeito dele não vai ter de jeito nenhum. É assim mesmo. Eles gostam da encrenca, eles gostam da luta, a luta que a vida tem. E eles dizem, a vida é uma luta. Interessante, né? Outras pessoas vão dizer, a vida é uma oportunidade. A vida é, para essas pessoas, a vida é, claro, claro. E essas pessoas gostam da luta, elas não têm problema nenhum com a luta. Quer matar um cara desse? Bota ele num ambiente em que as coisas funcionam. Ele fica louco. Vai para Dubai. Ele gosta de ver quem é embora de lá, porque tudo funciona. Eu quero encrenca. Estão entendendo? Esses caras gostam de encrenca. E a última delas é o contrário. Tolerância é a competência emocional mais útil para lidar com equipes multidisciplinares. Quem tem tolerância tem um nível de inclusão altíssimo, consegue trabalhar com equipes multidisciplinares, trabalhar com parcerias, inúmeras e diferentes parcerias, entende que diferentes parcerias vão ter diferentes perspectivas, diferentes interesses, certo? Quem tem pouca tolerância, né, quer dividir, sabe? Eles e nós. Nem traz pessoal da TI, não traz pessoal da logística, não traz pessoal... Por quê? Porque não quer interferência. Quem tem tolerância, não. É exatamente esse pessoal que a gente tem que ouvir. Porque eles pensam diferente da gente. Eu sou inclusivo. Essa é uma competência muito útil para equipes grandes. Quem tem uma equipe pequena, 3 a 4 pessoas, faz reunião no carro, no elevador. 70 pessoas. Cara, o ritmo é outro. É ou não é? A decisão toma mais tempo. E se eu não tiver tolerância, eu vou ter gastrite nervosa. Certo? Então, é uma competência muito útil para trabalhar em empresas grandes. Empresas grandes não se movimentam tão rápido. Você vai ter que fazer parcerias com os teus pares, conversar com as pessoas e vai ter que ter um nível de tolerância maior. Então, gente, eu apresentei para vocês um quadro de 9 competências emocionais, mas citei no início que ninguém tem as 9 competências emocionais. Nós temos 3 a 4 competências emocionais. E para ajudar vocês no processo, aqui tem um QR Code, num teste gratuito. Tá? Sim? Não está. Proprietário da RX2D31. Tá aqui. Se estiver aqui, vai lá para frente, estão te chamando. Pegou fogo lá. Pensei que era um sorteio. Podia ser um sorteio, né? O dono do carro tal, né? Ganhou. Ótimo, ótimo. Tá. Quem não conseguiu o QR Code, depois a gente dá um jeito de chegar até vocês, né? Esse link gratuito, que pode ser muito útil, porque ele vai rapidamente, no teste, te dar um laudo de 3 a 4 competências emocionais, explicando um pouquinho essas 3 competências emocionais, como elas podem ser úteis para você. Gente, aqui tem um pouco também das nossas redes sociais, e que tem muita informação. No YouTube eu tenho vários vídeos falando sobre inteligência emocional, sobre essas competências emocionais. Nós vamos ter dia 23, 24 e 25 desse mês agora, um curso intensivo aqui em Florianópolis, é o único do ano, acontecendo aqui em Florianópolis, para gestores, com foco em desenvolvimento de inteligência emocional,
através das suas competências emocionais. Só lembrando, inteligência emocional fala de desenvolver a habilidade de perceber suas emoções, as dos outros, aprender a lidar com as suas emoções e aprender a lidar com as dos outros. Nesse programa de 3 dias, o que a gente faz é atuar nessas 4 áreas, te ajudar a identificar essas competências emocionais. Onde eu sou filé mignon, onde eu faço a diferença, sabe? Literalmente, as tuas 3 ou 4 competências emocionais. Aprender a ler isso nas pessoas, rapidamente. Não só com teste, aprender, porque as pessoas estão dando bandeira disso, só que a gente não olha para as pessoas. Já perceberam? Não, mas a pessoa falou, mas olha como ela falou. Você não olhou para ela. Ela disse isso que é o que você queria ouvir. Olha para as pessoas. Então a gente desenvolve essa habilidade de perceber o outro. E a lidar com as suas emoções. O que é lidar com as suas emoções? Conduzir. Olha a máxima que eu vou dar para vocês agora. Ou você administra as suas emoções, ou elas te administram. Não tem outro jeito. Se você não administrar as suas emoções, elas viram doenças psicossomáticas. Se você não administrar as suas emoções, você vai romper com alguém. Ou é no trabalho ou é em casa. Você tem que dar vazão para as suas emoções. Administrar não é suprimir. É dar vazão. Se eu tenho ímpeto, eu preciso de encrenca. Então vai buscar uma encrenca que seja produtiva. É ou não é? Bota uma abertura de uma nova loja. É encrenca certa, não é? Então, bota o cara lá, ele vai adorar. E depois, tira ele de lá. Tira ele de lá porque ele vai arrumar encrenca quando não tem. É um momento de estabilidade. É outro momento. É outra pessoa que tem prudência, que tem persistência, vai criar processos. Estão entendendo? E bota ele numa outra encrenca. Para instalar o sistema, para trazer é ele. Agora, para fazer a manutenção não é mais ele. Por quê? Porque ele não tem um perfil que sustenta a estabilidade. Ele sustenta o quê? Mudança, transformação. Tá? Então, nesse programa a gente trabalha essas 4 áreas. Desenvolvimento das tuas competências emocionais, ou melhor, manifestação das tuas competências emocionais e também identificar no outro e dar espaço para que o outro manifeste as competências emocionais de forma que potencial se transforme em talento. É fácil fazer as pessoas manifestarem seu talento. É só identificar o potencial dela e criar ambiência para isso. Sabe? É fome com vontade de comer. Se é necessário um alto nível de ordem, quem tem prudência e persistência com competência emocional vai fazer com as mãos nas costas. E vai adorar. E na quarta-feira está pensando na quinta. Se precisa criatividade e inovação, quem tem curiosidade e ímpeto vai fazer com as mãos nas costas. E vai adorar ficar ali. Estão entendendo? Então, você vai gerar o quê? Engajamento, comprometimento, autorrealização. E aí, se a empresa que abriu no lado da casa dele chama ele para trabalhar, ele não pensa em ir para lá. Por quê? Porque ele não vê a hora de chegar segunda-feira. Porque o ambiente profissional é um ambiente que lhe gera autorrealização. Gente, essa é uma possibilidade muito mais próxima, que infelizmente apenas 27% da população sente autorrealização profissional. Nós temos uma margem que hoje nos chama a atenção de transformar essa força de trabalho em pessoas que se autorrealizam. Quem se autorrealiza resolve o problema, gente. Para finalizar, a gente estava trabalhando com a Activity, com a empresa de call center, e ela estava num processo de venda. Era a 3ª vez que essa empresa era vendida. 30 mil colaboradores no Brasil. E aí a diretora de DO disse assim, Márcio, sabe qual é a principal coisa que alguém que compra uma empresa com 30 mil colaboradores na área de serviço olha? Né? Pensa lucro, né? A última linha. Não. É ambiência. É como essas pessoas se sentem no ambiente organizacional. Clima organizacional é porque 30 mil pessoas que amam a empresa tiram ela de qualquer buraco. Mas 30 mil pessoas que odeiam a empresa colocam ela no buraco. Faz sentido? Então nós temos ferramentas fabulosas de tecnologia nas nossas mãos, mas nós não tivermos pessoas que atuam nessas ferramentas, elas boicotarão as ferramentas. Ou não? Eu fui chamado várias vezes para dar palestra em área de planejamento estratégico. Eu perguntei, mas por que estão me chamando para uma área de humanas para a área de planejamento estratégico? Ah, Márcio, porque no papel aceita tudo. Entende? Um planejamento mais ou menos com gente engajada dá certo. Um planejamento fenomenal com gente que não engajada, ele dá errado no primeiro dia já. Gente faz a coisa acontecer e gente faz a coisa não andar. Faz sentido?
E nós estamos num momento em que as pessoas estão mais exigentes em termos de qualidade de vida. E se não fomos nós que criamos essa ambiência para que elas se autorrealizem, elas vão para buscar algum lugar que lhes ofereça isso. O nosso papel nessa mudança de paradigma é, além de todo esse processo, sermos empresas atraentes. E atraente não é uma coisa só. Atraente é que seja atraente para a pessoa. E aí identificar aquilo que ela tem como processo de autorrealização é, muitas vezes, mais do que ela mesma sabe sobre ela. Quantas vezes você já ouviu assim, puxa, eu nem sabia que eu ia me dar bem nessa área, mas fulano me convidou e eu estou aqui até hoje. E me identifiquei com essa área. Olha, a pessoa não sabia. Está entendendo? Foi alguém que identificou que a pessoa tinha um recurso para isso, botou a pessoa certa no lugar certo. É isso que a gente tem que minimizar o tempo. Fazer isso rápido acontecer, para que essas pessoas sejam mais engajadas e não fiquem na peneira de 90 dias. Que elas fiquem, porque elas se engajam, elas vêm ali com um processo de autorrealização. Que elas cheguem em casa e falem para os seus familiares sobre o seu dia de trabalho. 72% das pessoas chegam em casa e dizem, não me fala de trabalho. Tudo menos de trabalho, porque elas não se encontram autorrealizadas. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero ter botado algumas pulgas atrás da orelha. Certo? Quem tiver interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, tem ali as nossas redes sociais, tem essa oportunidade aqui em Florianópolis acontecendo, do dia 23, 24, 25, principalmente para quem quer entender mais esse processo em profundidade e trazer, se for necessário, para suas próprias organizações. Espero revê-los numa próxima e até um próximo evento. Obrigado.